Piada pesada. Então, pessoal, nossa aula quinta-feira sobre rumo a um casamento feliz. Até agora a gente falou o que faz os casamentos darem errado. A aula de hoje a gente vai falar o que faz um casamento dar certo. Vocês conhecem o vídeo que vem, o professor Rav, que ele vai dar aula, todos os alunos ligam no MP3, já viram isso na internet? Não. Todos os alunos ligam um gravador, todos os alunos querem ler um gravador, botam assim do lado do Rav, assim, todo um livro assim, todo mundo outro gravador do lado do Rav, ela vai começar a falar, todo mundo vai embora, deixa o gravador. Tudo que fez com Foi o que eu senti. Aí o Rav olha para um lado, não tinha nenhum aluno, ele tira um gravador, bota play e vai embora. Então, até agora a gente falou sobre as coisas, vocês estão vendo que eu mudei o idioma. Até agora a gente falou sobre o que não se deve fazer, o que uma pessoa pode fazer para o casamento dela dar errado. A gente falou exatamente o que uma pessoa faz para ele conseguir se divorciar fácil. O que ele deve fazer para conseguir trair ou ele, trair sua mulher, ou sua mulher trair ele, ou os dois? E pessoal, eu só quero falar de novo, isso aqui são números. Todo mundo fala, comigo não vai acontecer, mas no final acontece. Então a gente até agora falou por que isso acontece e como escapar disso. Até agora a nossa aula foi surmerá, sair do mal. Essa aula vai ser Asetov, tem passo, surmerá, Asetov, saia do mal e faça o bem. Não basta sair do mal, você também tem que aprender a fazer o bem. Então nessa aula aqui a gente vai começar a aprender a fazer o bem. Como? Eu já entendi o que eu não tenho que fazer, agora eu quero entender o que eu tenho que fazer. Muito bem? E a fé. Pessoal, a gente já falou algumas vezes, qual a base do casamento? Amor. A base do casamento é amor. A gente falou que as pessoas pensam que elas sabem o que é amor, elas pensam que elas estão amando, enquanto elas não estão amando. A gente já falou também, eu quero só utilizar algum conhecimento para poder falar de amor. A gente falou umas duas coisas de amor. A gente falou que amor é conhecer, sim, está na Torá. 2, a gente falou, no Pirkei Avot está escrito que existe um amor que dura para sempre e existe um amor que ele não dura. Porque a Avot fala, todo amor que depende de uma causa, termina a causa, termina o amor. E todo amor que não depende de uma causa, não termina nunca. Vocês conhecem a Mishnah do Pirkei Avot? Kol ahavah sheitluya bedavar, bater o davar pela ahavah, anula a coisa, anula o amor, eu vou explicar. E todo amor que não depende de nada não se anula nunca. O Mishnah, olha que coisa interessante, porque eu vou te dar uma dica muito grande. Ele fala que amor depende de uma coisa. O amor de Amnon e Tamar. Amnon e Tamar conta-se no Tanakh. Amnon era irmão de Tamar e ele ficou apaixonado por ela porque ela era absurdamente linda. Era muito linda. E ele queria muito ter ela. Então está escrito lá. O exemplo do Pirkei Avot é o amor de Amnon e Tamar, é um amor que não dura. Mas é um exemplo muito radical. Porque está escrito no Tanakh uma coisa incrível. Eu não vou desenvolver ela muito porque não é nosso tema, apesar de que é a mais fascinante. Lá está escrito que Amnon ele conseguiu ficar sozinho com Tamar, conseguiu seduzi-la, e quando ele terminou a relação, ele passou desse dia em diante a ter nojo dela. Como é que pode ser se ontem ele achava ela mais linda do mundo e era? Como é que pode ser que agora
Ele tem nojo dela. Tudo que ele fez foi ter relação. Aqui a gente não vai explicar essa pergunta, apesar de que ela é muito interessante, mas a gente vai entender que existem amores que eles têm uma causa que termina a causa, termina o amor. Qual a causa do amor de Amnon e Tamar? A beleza. Então, Beneto, um homem que casa com uma mulher, um homem que pensa que está apaixonado por uma mulher porque ela é muito bonita, o dia que ela não for mais muito bonita, isso acontece na vida? Quando é que acontece? Nem todo mundo fica lindo a vida toda. Ainda estou no prazo de validade. Agora, falando sério, se uma pessoa casa com outra mulher bonita, tem dois problemas aqui. A beleza não dura para sempre. Talvez depois de 2 filhos, já não é a mesma coisa. A nebeshuri, não é? Mas é a minha chomera. Um minuto, pessoal. Pausa aí, Dá pra fazer pausa lá ou não? continua. Aqui dá pra fazer pausa. Bota pausa aí, não? Quer? Não? Não dá. Vai cortar tudo isso. Dá pra cortar? Corta o vídeo, aí tem que fazer um novo. Não, dá pra cortar. Dá pra pausar? Dá pra cortar o computador perguntando? Não. Dá. Dá. É movimento. Usa o vídeo você tentar Calma. fazer aí pro banheiro. Menos movimento. Você está assim. Acho que eu vou deixar Ninguém mexe aqui. Vai. Vamos lá. Então, o amor que tem, a gente falou 2 problemas do amor que depende da beleza. A beleza, uma hora já não é mais. Especialmente nós homens que procuramos mais beleza da mulher do que a mulher procura beleza em homem. Sim. Isso é claro isso. Não, óbvio, a mulher, ela quantas vezes eu não saí, não perguntei para as minhas alunas que estavam saindo, tudo bem, elas falaram, estou saindo, não sei o quê, e elas me escreveram falando, não, mas ele não é bonito, mas não importa. Mas acho assim. Tem chance. Isso é pra dar esperança? Não, mas eu estou falando sério, não mais, eu vou falar para vocês, eu não quero falar nomes porque aí tem um pouco de lachonerar, mas há pouquíssimo tempo me passou isso com 2 meninas. Há pouquíssimo tempo passou isso com 2 meninas. A mulher procura menos, nós procuramos muito mais o união da beleza. O problema é exatamente esse. O primeiro é que a beleza não dura para sempre. 2, o problema é que a gente, que beleza tem um monte do lado de fora. Tem a beleza mais alta, mais baixa, mais cheia, mais magra, mais ruiva, morena, loura, na verdade. Ou seja, é um amor que termina a causa, termina o amor. Pode terminar a causa porque a mulher já não está tão bonita, ou pode ser porque você viu outros amores fora de casa. Pessoal, não é só amor que depende, qualquer amor que depende de causa. Uma pessoa casou com a outra porque a outra era muito importante. Porque ele era o vice-presidente da IBM, ia ser, agora ele foi demitido. Da IBM. Casou um mês depois, amor, foi demitido. E agora? Ele casou porque era o filho do Rav da não sei das quantas. E agora o Rav não sei das quantas não é tão importante, acabou, ele não é mais o Rosh Hashivá. Eu estou falando dos tal de exemplos que quando as pessoas. Acontece, né? O que eu quero falar aqui para vocês é que quando o amor ele depende de alguma causa, seja eu estou querendo sair com ela porque ela vem de uma família importante, eu vou ganhar status social, eu vou ganhar status econômico, é porque ela é muito bonita. Esse amor, ele
com certeza, porque eu sei que é com certeza, porque está escrito na Torá. Ele com certeza termina a causa, termina o amor. Pode ser que a causa nunca vai terminar, não sei, ela vai fazer 18.000 plásticas, provavelmente ela vai ficar mais feia, mas ou ela nunca vai deixar de ser rica ou não sei o que, mas a gente sabe que esse amor ele não vai perdurar. Em outras palavras, esse casamento vai terminar. Ele vai terminar. Eu posso, para não ser muito dramático, somente falar que ele vai terminar. Normalmente ele vai terminar feio. Eu vou só falar uma coisinha para vocês sobre isso, para que vocês conheçam mesmo, que eu acho que vocês não têm problema com isso, mas eu quero que vocês saibam disso. Então na Gemara e é Alachá, é maneiro que isso é Alachá no Shulchan Aruch. Um homem que casa com uma mulher porque ela é rica, provavelmente porque o pai dela é rico, não é? Um homem que casa com uma mulher porque ela é rica, está escrito que não tem problema nenhum, só vai ter 3 coisas ruins ele vai ter na vida dele. Só 3 coisas ruins. O resto tudo vai dar certo. Número 1, ele vai ter Shalom Bait. Número 2, os filhos vão ser mau caráter, vão ter mau caráter. Número 3, ele não vai ter sucesso nos negócios. Todo o resto ele vai estar bem na vida. Só isso. Que resto, exatamente. Os filhos do cara vai se mal. Só isso. Só do filho ser mau caráter já quebra. Sobrinho você é. Os filhos depois. Só isso. E é maneiro que isso aqui é um exemplo do Pirkei Avot, uma pessoa que está casando por um motivo. Só que aqui a Alachá fala onde vai terminar. Eu vou falar de curiosidade que mulher não tem problema de casar com um homem porque ele é rico. Eu não estou falando que está certo, mas isso está escrito de um homem que casa com uma mulher porque ela é rica. Existe um lado natural da mulher, não de casar com um rico, isso aqui é besteira, mas ela está procurando segurança na vida dela. A gente pode procurar segurança. Não, o homem tem que ser Ou tem seu pilar. da segurança, tem que ser o pilar, e se ele está procurando uma mulher por causa disso, vai dar tudo errado. Agora, óbvio que uma mulher que vai casar com ele só porque ele é rico, provavelmente também vai dar errado. Pode ser que o amor deles ficam juntos, mas pode ser que eles felizes de verdade eles não são. Então, agora eu tenho uma pergunta para fazer. A gente está procurando que amor dura para sempre, não é verdade? A gente já falou do amor que não dura, a gente até deu exemplos do que acontece hoje em dia. Mas eu tenho uma pergunta. Porque a volta ele falou que tem um amor que dura para sempre e um amor que não dura. O amor que não dura para sempre é um amor que depende de uma causa. O amor que dura para sempre não depende. Mas calma aí, para tudo. Quando você sai com uma menina para casar com ela, não depende de uma causa? O amor, eu vou dizer, tem uma coisa que é amor do pai pelo filho. Esse amor não depende de causa. Só porque ele é teu filho, você ama ele. Não tem nenhum outro motivo. Você não precisa falar porque ele é bonito, porque ele é inteligente, porque ele é capaz, porque ele é simpático. Nada lhe importa. Você ama teu filho porque ele é teu filho. Acabou. Só eu vou falar para vocês uma observação educacional. A gente em casa, a gente faz uma lavagem cerebral com isso. A gente, desde pequeno, a gente não por que eu gosto tanto de você? Porque eu sou tzadiká, porque eu fiz só assim, não. A gente ama você porque você é seu filho. A gente fica muito feliz que você faz mitzvot. Mas o amor, a criança tem que saber que os pais amam ela incondicionalmente. Por falar em amor, eu tenho que contar para essa história. Ontem, 10 e pouco da noite, meu filho de 5 anos, sabe no meu colo, ele não quis dormir, sabe no meu colo, e aí que isso? Aí ele falou para mim, ele falou, pai, mamãe, eu vou de verdade, aconteceu ontem à noite. Aí ele falou, pai, o que você mais gosta na vida? Eu falei, 10 e pouco da noite, o que eu mais gosto na vida? Eu falei, olha, meu filho, é da minha família e da Torá. Eu falei, e você? Aí ele falou, de Torá e de cornflakes. Ele foi sincero, né? Fecha os parênteses. Tira o zoom.
Então, amor de pai por filho, mesmo entre família, irmã, Seider, a gente ama, não tem motivo. Mas amor entre homem e mulher tem motivo. Tem. Tá bom? Então calma aí, qual a diferença? Por que o Kierkegaard fala que o amor depende de uma causa? Ele termina a causa, termina o amor. O amor que não depende de uma causa não termina nunca. Mas calma aí, o amor por uma mulher depende de uma causa. Alguém tem resposta para isso? O Kierkegaard, só quer saber, ele não está falando só de amor de homem por mulher. Ele está falando de qualquer tipo de amor. Sabe por quê? A prova dele de um amor que não depende de uma causa é o amor que David tinha por Jonathan e Jonathan por David. Jonathan era filho de Shaul Amelech e eles eram amigos do peito, não da onça. Amigos, um estava disposto a dar sua vida pelo outro. E era uma amizade muito grande, ou seja, o hebreu está falando que até em amizade existe isso. Tem um amor que não depende de uma causa, também amigos, sabe, de curiosidade. A palavra amigo, a gente fala que a gente tem amigos, que a gente tem colegas, não é verdade? A diferença é muito grande. Colega é uma pessoa que você não se importa tanto com ele, não é verdade? Ele não é um colega da escola, não é um colega da faculdade. Algumas pessoas falam, mas ele não é amigo. Amigo vem do radical amor. Amigo é uma pessoa que você tem amor por ele. Tem vários tipos de amor. E quando você tem amor por uma pessoa, você está disposto a fazer por ela, não é verdade? Então, voltando aqui, a minha pergunta é, calma aí, quando você vai sair com uma menina, você sai com ela, não tem causa? Esse amor tem causa. Então, qual a diferença disso pelo amor que a gente falou? Que o cara sai com a mulher, porque ela é muito linda, rica e filha do prefeito. Alguém tem resposta? Ok, eu vou usar o que o Nathan falou também. Aqui porque agora realmente está falando de coisas que são externas à pessoa. Você está amando essa mulher porque ela é bonita. Isso não é a mulher. Isso é o invólucro dela. Agora a embalagem. Como é que fala? A índica. Layout. É a ótica da pessoa. A ôntica. É a casca da pessoa. É o rótulo. Mas isso aqui língua. A ôntica. Filosofia Português, filosofia nacionalista. A gente gosta da ótica da não ontologia da ciência médica. Ok. Essa é a embalagem, não é verdade? Esse é o lado de fora. Capa do livro. Lá fora. Isso daqui é a mesma coisa, o status social. Você não ama ela. Você ama a posição que ela está. Você ama o que isso vai te dar. Uau, você agora também vou aparecer na revista. Esse amor, quando ele depende de qualquer coisa externa, não é amor. E se depende, acaba a causa externa, acaba esse amor. A gente está buscando um amor que tem a ver com a essência da pessoa, que tem a ver com o interior dela. Eu amo ela pelo que ela é, não pelo quem ela é. Ou o contrário, posso falar. Não pelo status social dela, não, e sim pela pessoa que ela é. Está claro isso? E a pergunta também é exatamente como se faz isso. Pessoal, o Gaon de Vilna, incrível, tinha que pagar uma fortuna para ele, pelo ensinamento que ele nos dá. Ele fala como uma pessoa pode construir um amor para sempre. Ele fala que existem 4 pontos que são geradores de amor. Quando a gente fala gerador, existe a conotação de algo que está sempre gerando, está sempre criando amor. O que eu vou falar até mais longe? O que o Gaon de Vilna fala para a gente, como você vê na prática, só para você saber, empírico funciona. 2, não é que você tem um amor que dura para sempre, ele aumenta cada vez mais. O cara, depois de 2 anos, ele ama a esposa dele muito
mais do que quando ele casou. Depois de 5 anos, 10 vezes mais. Depois de 10 anos, não existe vida para ele sem ela. Depois de 20 anos, carne, osso com osso, alma com alma, é assim. Ou seja, não estou falando que ele não tem outro objetivo de vida, não estou falando que ele pode querer ser raham também na empresa, estou falando que a vida dele, não existe a vida dele sem ela e dela sem ele. Ou seja, eles passam de ser mamash um. Eles passam de ter uma harmonia, um amor gigantesco. E eu não estou exagerando, e eu não estou falando de paixão. Eu estou falando que o Gaon Divina fala para a gente, faz esse amor crescer, e quando você pensa que não dá mais, ele continua crescendo. Agora preste atenção, eu vou explicar os 4 fatores que geram amor. E eu vou dividir isso, cada um deles. Eu vou explicar o que a gente tem que fazer antes do casamento e depois. Tá claro? Ou seja, eu já estou dando uma aula que ela vai influenciar não só o que você vai procurar na menina que você quer sair com ela, como também o que você vai fazer depois de estar casado. Para esse amor continuar sendo gerado, sendo criado, sendo fortalecido. Está claro o que eu falei? Sim? O nosso tema aqui na aula é rumo de casamento feliz. E aqui eu vou falar só mais uma coisinha antes de falar as 4. Pessoal, quando a gente reza, está escrito, como é que é chamado tefilá na Alahá, no Mussar? Alguém sabe? Tefilá é chamado de avodá shebalev. É um trabalho feito com o coração. Como é que você sabe que você conseguiu falar com Hashem? Quando você cansa. Cansa não de cansei de falar com Deus, de shalom. Quando você sai da tefilá cansado. Não porque você dormiu pouco. Quando você sente que você se esforçou com o intuito de falar com a Kadosh Baruch Hu. Tefilá bemet não é rezar. Tefilá é falar com Hashem. Cansa, dá trabalho. É por isso que o nosso sábio fala que é avodá shebalev. É um trabalho feito com o coração. Você pode ler o Sidur, você pode falar 18 mil palavras por minuto, ou outra coisa que é você falar com a gente. O segundo exige esforço. Por isso que os nossos sábios falam que tefilá, a definição é trabalho do coração. Senão não é tefilá. Senão você lê o Sidur. Senão você falou abracadabra. Pensou que vai funcionar. Saindo dos nossos sábios, eu falo para vocês que, na minha opinião, o casamento é a avodá do amor. É o trabalho de amar. Em outras palavras, que eu quero falar para vocês, das 4 fatores que eu vou falar para vocês, amar dá trabalho. A única coisa é que é um trabalho prazeroso. Mas ele dá trabalho. Trabalho não dá mais. Ele exige esforço. Eu ainda vou falar mais. Esse esforço é mensurável. Você pode saber se você está se esforçando o suficiente. Qualquer coisa que você quer saber, se você se esforça o suficiente por ele, verifica 3 vertentes. Verifica 3 coisas. 1. Verifica quanto tempo você gasta com isso. Verifica quanto dinheiro você gasta com isso. 3, verifica quanto esforço você gasta com isso. Quanto você se dedica a isso. É mais mensurável. Você pode ver se você investe em uma coisa ou se você menospreza ela. Você pode ver se você está na yeshiva, se você realmente está investindo o seu tempo aqui, ou se você está perdendo o seu tempo aqui. Você pode ver isso, se você é sincero com você mesmo, você pode ver isso claramente em qualquer coisa da sua vida, também no seu relacionamento. Então, casamento é o trabalho de amar. Por isso que eu estou falando que o que eu vou falar agora não serve somente para antes do casamento,
serve mais para depois também. Mas a última observação é os dois primeiros fatores são os mais importantes. E são os fatores que mais vão influenciar bem a tua felicidade conjugal. Mas de longe. Eu não estou falando que os outros dois não têm que existir, de jeito nenhum, tem que existir. Mas é como um bolo. Tem os ingredientes principais e tem os secundários. Tem o que faz a massa, o que faz a maior parte do bolo, e tem o que dá gosto. O que dá gosto é muito importante, mas sem a massa não existe bolo. Tá claro? Então, os dois primeiros que a gente vai falar são os mais importantes. Hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o tempo que vai dar. A gente ama uma pessoa que a gente admira. O Gaon Vilna fala que admiração gera amor. Admiração gera amor. Quanto mais você admira uma pessoa, mais você tem a capacidade de amá-la. Quanto mais você menospreza uma pessoa, você tem a capacidade de odiá-la. De pensar, o trabalho que foi feito na Alemanha nazista contra os judeus, foi de falar o que do judeu? O judeu é sujo, o judeu é mau, o judeu está roubando o mundo na fora. Então, os goim pensaram lá na Alemanha que o judeu é o quê? É um ser muito baixo. Disso a ódio eu passo. Esse é o exemplo negativo. O exemplo positivo talvez vocês possam pensar. Vocês pensam em pessoas na vida de vocês e falam, uau. Tudo bem? Sim. Posso falar admirar? Leha'arich com Ain. Leha'arich. Leha'arich com Aleph é alongar. Prolongar. Leha'arich. Sim. Quer dizer que quando eu vou sair com uma menina, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se eu sou capaz de admirá-la. O que quer dizer admirar? Se eu sou capaz de ver nela qualidades nobres. Se eu consigo ver nela uma pessoa elevada. Se eu consigo ver nela uma pessoa que fala, uau. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vocês procuram uma menina. Na roda tem um lado da beleza e tem um lado de admiração, mas esse lado é muito, muito pequeno. A gente falou que isso é uma coisa externa. Você procura uma menina, por exemplo, inteligente. É uma coisa que você é capaz de admirar, na verdade. Você fala, uau, que menina inteligente. Você já fica assim. Você procura uma menina que você fala que ela não é uma vagabunda. Você fala, essa menina tem valores. Ela sabe se cuidar. Você fala, já é diferente das outras, você já admira ela. Uma vez eu dei um exemplo para pessoas que estavam no limite entre religiosos e não religiosos. Eu falei para eles, quando você vê uma menina na praia, de biquíni, 5% do corpo coberto, o que você pensa dela? Eles falaram, carne nova no pedaço. Você vê um pedaço de carne não, mas assim, o que eles falaram? Você vê uma menina, qual é o teu objetivo? É aproveitar, usar e jogar fora. Falei, quando você é uma cidade velha, você vê uma menina que vem andando com manga 3/4 de saia, a mesma menina a mesma beleza, né? Mas você vê ela assim. Falei, o que você sente nessa hora? Falei, encanto. Quero casar com ela. Mas qual a diferença? É verdade. Eu sei que eu estou falando, gente falou comigo de forma mais aberta. Você sente, você dá valor. É engraçado como é fácil quando você viu valor nela, você sentiu admiração. O cara falou, eu quero com ela, eu quero casar.
A outra eu quero usar e jogar fora, que nem copo, descartável. Essa daqui. Eu falei alguma coisa mal? Não, pega na ferida. Quando você sente. É bom que vocês estão rindo. Então vocês estão verificando como quando vocês dão valor, admiram como vocês são capazes de amar. Mas olha, é bom vocês perceberem isso. Então, quanto mais eu vejo nessa menina qualidades, por exemplo, uma das coisas que eu quero ver nela é a qualidade. Eu quero ver, quando você sai de uma menina com objetivo de casar, você quer saber que tipo de mãe ela vai ser. Você imagina a sua, e a maioria das pessoas normais que tiveram boas mães, e infelizmente eu tenho que falar isso, porque eu tenho casos de alunos que não é assim. Nós temos mamães e mães que abandonaram os filhos ou as filhas. Acontece, infelizmente, é uma loucura muito grande, mas hoje em dia a gente tem que falar disso também. Mas qualquer pessoa que teve uma mãe normal, ele admira a sua mãe e fala que a minha esposa, como é que eu vou dar para minha filha uma mãe que não, meu filho uma mãe que não seja como a minha? Você busca um tipo de exemplo de mãe, muitas vezes, não é verdade? E isso daqui também tem a ver com admiração. Não é que você quer casar com a tua mãe, eu estou falando aqui, você está aqui você está falando de uma imagem. Você reconhece qualidades, você tem um exemplo de uma pessoa elevada que você considera muito, e você fala, eu quero uma mãe assim. Aí você pensa, que qualidades tem essa mãe? Ela é compreensiva, também comigo, tá bom? Aí você fala, uau, que mulher! E não porque ela é linda. Aqui é uau, que mulher, é que ser humano de mulher. Você fica mais de queixo caído por quem ela é. Eu só quero deixar uma coisa clara, pessoal, eu não estou querendo ir longe demais. É que eu não estou me contentando com o que as pessoas se contentam. Vocês estão vendo agora que eu estou entrando no interior dela. Quem ela é de verdade. Não no invólucro, não na embalagem, sair disso. Isso diretamente tem a ver com o que a gente falou de amar, conhecer. Quer dizer que um dos meus objetivos quando eu saio com uma menina é conhecê-la e conhecer seu caráter. Quem ela é? Quem ela é por dentro? Ela é compreensiva? Ela é bondosa? Ela é inteligente? Ela é profunda? Ela é carinhosa? Ela é amorosa? Tem um monte de coisas que a gente está buscando. Ó. Quanto mais a gente encontrar uma mulher de valor, mais a gente vai amá-la. Quanto menos a gente vai menosprezar, isso vai acabar em ódio. Então, quer dizer que a gente está procurando uma mulher que a gente vai admirar. Pessoal, eu não estou procurando uma ídola. Não quero exagerar. Eu não estou procurando uma mulher, ela está no pedestal e não sei. Não é isso. Estou falando um ser humano. Eu falo para vocês que há algum tempo atrás, um aluno da Estival, ele casou. E ele falou para mim, eu não imaginei que ia ter meninas. Ele saiu com algumas meninas. Depois ele mudou o tipo de menina que ele saiu. Ele falou, eu não consegui imaginar que existiam meninas nesse nível. A menina é um anjo. A menina é mas ele falou, menina, você é um ser humano que você pode tomar sorvete com ela. Mas ele falou, mas as midó dela, falou, é algo que você fica louco. Ela é incrível. A mulher é um show. Você conversa com ela, você vê a delicadeza na alma dela, você vê a preocupação dela com você, com o teu bem-estar. De novo, você é capaz de falar ideias profundas, ela está lá contigo. Ele falou, você fica fascinado. Ele falou, você nem olha tanto quanto ela é bonita. Incrível isso. Eu falo antes do casamento. Sul-americano também, que tem o nosso incrível isso. Agora você pergunta para esse cara casado como é que ele está, ele fala, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Mas marcha assim. Mas marcha assim. Eu comecei o primeiro tema, a gente vai continuar na semana que vem. Arrasar com a